Om Namah Shivaya. E aí? Hoje eu quero falar de Quiron. Quem é Quiron? Vamos lá. Vamos pro mito de Quiron. De alguma forma ele está relacionado ao signo de Virgem. A gente pode considerá-lo, inclusive, como um corregente desse signo, porque tem bastante semelhança. Quem era Quiron? O mito de Quiron diz o seguinte: Quiron era um centauro, só que ele era diferente dos outros centauros. Enquanto os outros centauros buscavam briga, caça, luta, farra, Quiron era considerado um sábio. Ele era estudioso e extremamente inteligente. Ele era um astrólogo, um professor, um tutor, um mestre e o mentor de vários heróis, inclusive de Hércules. Além de mentor de Hércules, ele era amigo dele também. Aí teve um dia que Hércules arrumou uma briga com aqueles centauros, pegou um arco e flecha com uma flecha envenenada e mirou num deles. Porém, essa flecha envenenada atingiu a coxa de Quiron. E Quiron era um imortal. Simplesmente aquela ferida não se curava mais. Ele não morria, mas também não sarava. E aí Quiron foi levando a vida com aquela dor eterna, sempre fazendo pelos outros, sendo professor dos outros, sendo um médico, inclusive, ele era um curador, ele era um homeopata, ele conhecia sobre as medicinas, e ele sempre podia fazer pelos outros, mas ele tinha aquela ferida na perna que ele mesmo não podia se curar nunca. E aí Hércules, vendo aquilo, extremamente culpado, foi pedir para Zeus tentar ajudar naquela situação. Por Quiron se tratar de um imortal, ele não podia morrer, a não ser que algum trato fosse feito. Naquela época, Zeus mantinha sobre um eterno castigo um titã chamado Prometeu. Um dia a gente vai conhecer melhor Prometeu e por que ele estava de castigo. E aí Zeus fez o seguinte: ele aceitou libertar Prometeu, mas para isso ele precisaria tornar Quiron um mortal, para ele de alguma forma, quando morresse, se tornasse uma constelação. Isso foi feito. Até o último minuto da vida de Quiron, ele aceitou ser um sacrifício para os outros, e isso pode ser associado com o signo de Virgem na questão daquele que gosta do servir, que aceita o servir, que quer de alguma forma consertar e aprimorar o outro ou outras coisas no sistema. Quiron leva 50 anos para poder dar uma volta em torno do Sol, e ele fica entre as órbitas de Saturno e Urano. O símbolo astrológico dele é uma chave. O que Quiron então representa para nós e o que Quiron representa no nosso mapa? Todos nós compartilhamos uma ferida universal, que é a separação do todo. Então aqui a gente já começa a entender Quiron. Então a questão do afastamento do sagrado devido à nossa vida na matéria já se trata de uma ferida incurável. A gente está sempre em busca desse retorno à fonte. Isso é compartilhado por toda a humanidade. Porém, a nível pessoal, cada pessoa tem um Quiron num signo no mapa e num posicionamento. Isso vai representar uma ferida que aconteceu a nível individual para cada pessoa. E como a gente lida com isso? Primeiro de tudo, por se tratar de uma questão que aconteceu e que de alguma forma ficou marcada na pessoa, seja um trauma, seja um defeito físico que a pessoa tem, que de alguma forma ela pode se envergonhar, ou uma questão que ela não consegue realmente mudar na vida dela, seja um defeito que aconteceu na infância, algum corte, algum machucado, algum amputamento, ou a nível psicológico, algum trauma. Tudo isso pode ser configurado como essa ferida incurável representada por Quiron na nossa vida. E como que a gente lida com isso? Por se tratar de uma questão incurável, a gente vai olhar para ela, vai tentar lidar com ela, e isso vai nos tornar de alguma forma empáticos em relação a outras pessoas que também compartilham daquelas dores. E aí Quiron, por demorar muito tempo a trocar de signo, ele representa um período de geração. Por exemplo, quando Quiron esteve em Áries, ele ficou por lá por um período de 9 anos, dos anos de 1968 a 1977. A gente entendeu que Áries representa nossos primeiros passos, a nossa coragem de ação e de criação da nossa individualidade. Então essas pessoas, de alguma forma,
passou por algum trauma na infância, alguma questão muito dramática na infância, onde ficou tão marcado que sempre que elas vão dar algum primeiro passo, é como se elas estivessem tendo que lidar com essa ferida acontecida lá atrás. Eu falei sobre isso em algum vídeo já. Agora Quirion se encontra em Áries também, de 2019 a 2027, marcando novamente uma ferida nesse nível, a nível Áries, na vida dessas pessoas que estão nascendo agora. Por 7 anos, Quirion ficou em Touro, de 1977 a 1984. Se Touro representa nossos talentos, o nosso alto valor, e até mesmo pode representar o nosso corpo físico, essas pessoas com Quirion em Touro podem ter tanto defeitos físicos, que elas precisam lidar com eles, ou então alguma ferida muito forte na questão do alto valor delas. Em algum momento da vida delas, elas podem ter passado por alguma questão que afetou muito fortemente o sentido de valor que elas têm por si mesmas. Tudo isso também eu falei em algum vídeo. Por 4 anos, Quirion ficou em Gêmeos, de 1984 a 1988. As pessoas nascidas nessa geração, por Gêmeos representar a dualidade da mente, a comunicação e a capacidade de aprendizado, essas pessoas podem ter como uma ferida incurável que precisa ser vista com cuidado nesses âmbitos. Sociabilidade, comunicação, aprendizado e por aí vai. Por 3 anos, Quirion ficou no signo de Câncer, de 1988 a 1991. Por Câncer estar relacionado à fonte de vida emocional e ao contato com a nossa mãe, a ferida pode se encontrar nessa área da vida. Às vezes a pessoa tem uma ferida em relação à mãe, que vai de caso para caso, ou então uma questão de se sentir pertencente a algum lar e por aí vai. A gente precisaria analisar o mapa por completo e a história da pessoa. Por 2 anos, Quirion ficou em Leão. Se Leão fala da nossa individualidade, do nosso sentido de ser uma criança divina e única, isso significa que essas pessoas foram feridas nessas questões. Como ser um indivíduo único, como ser uma pessoa que se expressa com vontade, com coragem. Tudo isso pode ter sido ferido fortemente e a pessoa precisa olhar para isso para poder de alguma forma saber lidar com isso e levar nas próprias ações também a ferida. Assim como os outros posicionamentos de Quirion. A pessoa não pode se imobilizar, ela precisa levar junto a ferida. Se você está com o braço machucado, você não precisa ficar em casa até o braço curar. Vai que demora muito. Vai com o braço machucado mesmo. Por 2 anos, Quirion ficou em Virgem, de 1993 a 1995. Se a gente está estudando Virgem e está entendendo que Virgem representa um signo voltado para a organização, para o perfeccionismo e para a crítica, então quer dizer que essas pessoas com Quirion em Virgem podem ter sido muito feridas na questão da crítica. Elas podem ter um nível de autocrítica muito forte em relação a elas mesmas devido a algum acontecimento da sua vida. Porque Quirion está num signo voltado para o aperfeiçoamento e nesse aperfeiçoamento existe uma ferida. Se existe uma ferida ali, é como se por mais que a pessoa buscasse o aperfeiçoamento, fosse ficar um defeito visível. E por aí vai. De forma geral, como que a gente lida com Quirion? Ele precisa ser visto como uma questão que você deve levar com você, mesmo sendo considerado um defeito, uma falha, um trauma ou o que quer que seja. Porque se você quer se tornar uma pessoa inteira, você precisa levar as suas dores junto de você. O símbolo de Quirion no nosso mapa é uma chavinha. E essa chave, ela tem um alto valor simbólico. O que a gente consegue entender como uma chave é nível simbólico. Aquilo que abre uma porta. Quirion pode representar a abertura para uma porta para um nível ainda mais desenvolvido de consciência. Você observou a sua dor, a sua ferida, aceitou aquela ferida e a partir da aceitação daquela ferida, que por mais que ela seja incurável, você consegue desenvolver empatia em relação a outras pessoas que também passam ou passaram por aquilo. Essa é a proposta de Quirion. Ele representa o nosso curador ferido internos. Então ele também representa um arquétipo. Todo mundo tem a capacidade de curar outra pessoa,
de ajudar outra pessoa, de servir a outra pessoa, de ser útil a outra pessoa, devido a ter passado por determinadas questões que ficaram fortemente marcadas nela. Como proposta de corregência para o signo de Virgem, a gente vê aqui esse sábio, esse mestre, esse tutor e esse curador como mais um deus, como mais um arquétipo, como mais um personagem dentro da gente que pode e deve ser desenvolvido no caminho da humanização.